Bem-vindos a mais uma aula de Física Geral 2. Dando continuidade a essa parte de Física Moderna, na última aula nós discutimos o modelo atômico de Bohr, mostramos como o modelo atômico de Bohr predisse o tamanho do átomo e também as séries espectrais de Lyman, de Paschen e de Balmer. E ele parte usando a equação da mecânica quântica, a equação de energia feita por Max Planck, para explicar que o elétron só emite ou absorve radiação ao saltar de uma órbita para outra, e a frequência emitida ou absorvida é dada pela equação de Planck. Então, com isso, ele coroa toda aquela parte analítica. Depois vimos Louis de Broglie falando de elétron como partícula-onda, ensinando a calcular o comprimento de onda de uma partícula subatômica. E finalizamos discutindo o princípio da incerteza de Heisenberg, que ele diz que é impossível determinar simultaneamente, com a precisão tão grande quanto se queira, a posição e a velocidade de uma partícula simultaneamente. Bom. Agora vamos falar deste camarada aqui, Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger. Schrödinger foi um físico austríaco que ele entra neste meio termo para tentar entender esta questão de partícula-onda. E ele faz uma interpretação do átomo e das partículas subatômicas como ondas descritas por uma função de onda. Apesar dessas partículas serem partículas-ondas, Erwin Schrödinger faz um tratamento de como se tudo fosse ondas descritas por uma função de onda, tipo aquelas funções senoidais. E o trabalho dele vai ser um trabalho que vai dar base para tudo ali da frente. E fica conhecido como mecânica ondulatória. A mecânica ondulatória de Schrödinger. Ele chega numa equação, não é nosso objetivo aqui estudar a equação de Schrödinger, mas ele chega numa equação que é esta aqui. Menos h barra ao quadrado sobre 2m, onde m é a massa da partícula, do elétron, por exemplo, vezes o laplaciano de psi de r, mais v de r psi de r é igual a e vezes psi de r. A psi é o que ele chama de função de onda. A gente não descrevia a nossa onda por uma função, geralmente assim, y de x é igual a 1a seno de kx menos ômega t. A gente descrevia a nossa onda assim. Schrödinger fala que o elétron, o próton, as partículas subatômicas podem ser descritas por uma função de onda também. Só que ele, ao invés de usar a letra y, ele usou a letra grega psi. Psi de r, onde r é uma distância, que eu posso traduzir como um psi de x, y e z. E a função de onda também é função do tempo, depende de t. Então, Schrödinger vai descrever o comportamento do mundo atômico por meio de funções de onda. E a equação que relaciona as funções de onda com a energia potencial e a energia total do sistema é esta aqui, ó. Essa é a chamada equação de Schrödinger. Essa equação ela é tão importante para tratar o comportamento das partículas no mundo atômico quanto a equação de Newton, F igual a m vezes a, é importante para tratar o comportamento de corpos clássicos, ou seja, que obedecem às leis da física clássica. Isso seria um tipo de equação de Newton para o mundo atômico. Essa é a equação de Schrödinger. Está aí a importância dessa equação. Ele vai associar ao comportamento das partículas uma função de onda psi, que depende da posição, e vai associar esta função de onda com
a energia total do sistema e a energia potencial do sistema. E quando ele faz isso, ele vai tratar todos os comportamentos de partícula-onda por meio de função de onda. A partir dos trabalhos de Schrödinger e também de Heisenberg, quando juntam os trabalhos desses dois, cria-se um corpo de conhecimento agora muito sólido para entender o mundo atômico. Esse corpo de conhecimento levou um nome mais genérico. Schrödinger no início chamou de mecânica ondulatória, mas o nome que se propagou e se oficializou foi mecânica quântica. Então, mecânica quântica é o ramo da física que estuda o mundo atômico, subatômico e o comportamento de todas essas partículas ondas que aí estão, tratadas por meio de uma função de onda. Isto é mecânica quântica. Então essa é a equação de Schrödinger. Então, ela depende da função de onda. Então, ela atribui uma função de onda para o elétron, ela atribui uma função de onda para o próton, ela atribui uma função de onda para o nêutron, para qualquer partícula, até para átomos, uma função de onda para um átomo de hidrogênio inteiro, se for o caso. Mas a pergunta é, qual o significado de um elétron ter uma função de onda? Veja, a função de onda das ondas numa corda é o deslocamento y de um ponto da onda na corda. Então, tá dado uma corda aqui, ó. Esse deslocamento y é calculado como y de xt é igual a uma amplitude seno de kx menos ômega t. Isto descreve a função de onda numa corda. Então, o deslocamento vertical de um ponto da corda descreve o comportamento da corda. Essa é a função de onda da corda. Esta é a função de onda da corda. Então, para uma corda eu entendo. Agora, para um elétron, o que é a função de onda? Então, a função de onda das ondas numa corda é o deslocamento y dos pontos da corda. A função de onda das ondas sonoras pode dar o deslocamento S das moléculas do ar ou a densidade do ar em cada ponto. A gente já calculou isso. E a gente sabia escrever a função de onda para uma onda sonora. A função de onda da luz e de outras ondas eletromagnéticas é o campo elétrico. Você escreve o campo elétrico como sendo um campo E0 seno de kx menos ômega t, dado um vetor R aqui. Então, para a luz, a função de onda dela é escrita pela função de onda do campo elétrico. E eu entendo isso. Agora, qual o significado da função de onda para um elétron ou para uma partícula subatômica qualquer? Então, o que é a função de onda dos elétrons? Esta é a pergunta, porque quando Schrödinger embute isso não fica muito claro. Qual o significado da função de onda dos elétrons? Bom, apesar de não ficar muito claro para o próprio Schrödinger, ele vai mostrar resultados interessantes. Mas quem vai dar uma interpretação do significado da função de onda vai ser esse físico aqui, ó, Max Born. Não confunda com Niels Bohr, o outro é Bohr, esse é Born. Tá? Max Born, ele mostrou que o quadrado da função de onda psi descreve a probabilidade de se encontrar uma partícula, seja o elétron ou mesmo um fóton, num certo volume unitário. O quadrado da função de onda descreve a probabilidade de se encontrar uma partícula
seja elétron, fóton, num certo volume unitário. Veja, a energia num campo elétrico, numa dada região de volume dV, ela é calculada como a constante ε0 vezes o campo elétrico ao quadrado dV, onde dV é o volume que eu estou pegando. Então eu escrevo a energia do campo elétrico como sendo associada ao quadrado do campo elétrico, onde o campo elétrico aqui é a amplitude da onda do campo elétrico. Em outras palavras, a energia ela é proporcional ao quadrado do campo elétrico dV. Se nós pensarmos, aqui a gente está fazendo uma comparação, tentando entender a energia de uma onda eletromagnética, que dela eu conheço bem a função de onda. A função de onda é dada pelo campo elétrico. Olha, o que é o número de fótons num dado volume? É a energia E num dado volume dividido por HF. Se eu pego a energia e divido por HF, lembra que HF é a energia de um fóton. Se eu pego a energia total e divido pela energia de um fóton, isso me dá um número de fótons. Então, se eu pegar a energia eletromagnética num dado volume e dividir por HF, isso me dá um número de fótons naquele volume. Mas esta energia é proporcional a E quadrado, campo elétrico ao quadrado dV. E quadrado dV. Então, isso tudo, como HF aqui é constante, é proporcional a E quadrado dV. Isso é o número de fótons. Bom, mas o número de fótons que eu estou calculando aqui pode ser o número de fótons médio num dado volume. Mas eu poderia quantificar esses fótons. Veja, eu não posso falar em fóton médio, porque eu não tenho meio fóton, não tenho 0,3 fóton. Ou eu tenho fóton, ou eu não tenho fóton. Então, esse número de fótons num dado volume, na verdade, é o número de fótons prováveis naquela região. É a probabilidade de encontrar o fóton. Ou seja, é a probabilidade de você ter um número de fótons num dado volume dV. E esta probabilidade é proporcional ao campo elétrico ao quadrado dV. Então, Bohr, estudando isso nas ondas eletromagnéticas, ele propôs uma relação similar aplicada a ondas de elétron, ondas de matéria, de qualquer partícula, onde diz que deve existir uma função de onda para o elétron tal que o quadrado desta função num dado volume, forneça o número provável de elétrons naquele volume. Do mesmo jeito que o quadrado da função de onda do campo elétrico vezes dV determina o número provável de fótons naquela região, o quadrado da função de onda do elétron vezes dV deve dar um número provável de elétrons naquele volume dV. Então, o número provável de elétrons no volume dV, ele deve estar associado ao quadrado da função de onda vezes dV, que é aquela função de onda da equação de Schrödinger. Então, isto aqui está associado à probabilidade de encontrar a partícula. Se for do elétron, a probabilidade de encontrar o elétron numa dada região do espaço dV. Se isso aqui for de um próton, é a probabilidade de encontrar o fóton naquela região de volume dV, e raio R. Quando Bohr faz essa comparação com ondas eletromagnéticas, isso aqui começa a fazer sentido. Então, a função de onda que o Schrödinger atribui a elétrons, a prótons, etc. e tal, o quadrado do módulo dessa função de onda, vezes dV,
da probabilidade de encontrar a partícula associada àquela função de onda naquele volume dV. A gente chama o quadrado da função de onda, muitas vezes aparece como Px, e é chamado densidade de probabilidade. A densidade de probabilidade vezes o volume me dá o número de partículas naquele volume. Então, Px é a densidade de probabilidade, que é o psi quadrado, é a função de onda ao quadrado. Se eu tiver aqui, é óbvio que o Bohr estava falando que a probabilidade de encontrar um elétron num dado volume dV é dado pelo módulo de psi quadrado dV. Tá, mas dV está em 3 dimensões. Se eu pensar em uma dimensão, eu também posso escrever isso assim. dx. Isso também vai me dar a probabilidade de encontrar em uma dimensão. Tá? Se eu pensar o elétron se movimentando ao longo de uma linha. Ora, o que acontece se eu integrar isso aqui em uma dimensão? Ou seja, psi quadrado em função apenas de x. Não estou. Se eu integrar isso de menos infinito até mais infinito, eu estou somando todas as probabilidades de encontrar um elétron em cada ponto desse deslocamento de x aqui. Bom, se eu somar todas as probabilidades, isso tem que dar 100%, ou seja, tem que dar 1. Então, a integral de menos infinito a mais infinito de psi quadrado dx é igual a 1. Isso tem que ser igual a 1. Isso é chamado de condição de normalização. Condição de normalização. Então, essas equações todas vão ser associadas à equação de Schrödinger para resolver os problemas de mecânica quântica. A gente não vai entrar nesses problemas, mas a gente precisa ao menos entender qualitativamente, entender um pouquinho do significado dessas coisas e saber aplicar isso. Então, recapitulando, associaram a partículas subatômicas, elétrons, prótons, nêutrons e etc., uma função de onda que descreve o comportamento dessas partículas. Chamada de psi. Tal que a integral de menos infinito a mais infinito de psi quadrado dx dá 1. Isso é a condição de normalização. E o módulo de psi quadrado, num dado volume dV ou numa distância dx, está associado à probabilidade de encontrar uma dessas partículas naquele elemento de espaço, ali, seja de comprimento ou de volume. Olha esse problema aqui, ó. Uma partícula pontiforme clássica, ou seja, não é quântica, não está associada ao mundo atômico, move-se de um lado para o outro com velocidade constante entre duas paredes, em x igual a 0 e x igual a 8 centímetros. Então, a partícula move-se entre esta parede e esta parede. São duas paredes, a partícula move-se aqui dentro. Daqui para cá. Vai e volta. Veja que o movimento dela só está ao longo do eixo x. Item A. Qual a densidade de probabilidade P de x?
Lembre-se, densidade de probabilidade é o módulo da função de onda ao quadrado. Só que ele me deu uma coisa. Ele deu um gráfico da densidade de probabilidade em função da distância. E veja que isso aqui é constante, ó. Esse gráfico foi dado de 0 até 8 centímetros. Isso aqui se move com uma probabilidade P0 aqui. Então, qual é a densidade de probabilidade? Então, olha lá. Podemos pensar que se o x for menor que 0, tiver no lado esquerdo aqui, a probabilidade é 0, porque eu não tenho nada para esse lado. O gráfico não mostra nada aqui. Se o x estiver entre 0 e 8 centímetros, a probabilidade, aqui a densidade de probabilidade é P0. E se o x for maior que 8 centímetros, a densidade de probabilidade é 0. Então, P de x é densidade de probabilidade. E nós sabemos que a integral de menos infinito a mais infinito de P de x dx dá 1. Lembrando, quem é P de x? É a função de onda ao quadrado. Essa é a condição de normalização. Então, mas como a minha probabilidade, minha densidade de probabilidade só existe no intervalo de 0 a 8, então não preciso integrar de menos infinito a mais infinito. Vou integrar apenas de 0 a 8. Fazendo isso, eu sei que essa integral tem que dar 1. Ora, a integral de 0 a 8 P0 dx tem que dar 1. P0 é constante, então sai da integral. Vai dar a integral de dx de 0 a 8. A integral de dx da x, variando de 0 a 8, dá 8. Então, dá P0 vezes 8 é igual a 1. Então, P0 é 1 sobre 8 de centímetros. Então, a densidade de probabilidade é calculada como sendo 1 oitavo, 1 sobre 8, 1 oitavo centímetro a menos 1. Tá aí. Item B. Qual a probabilidade de se encontrar a partícula em x igual a 2 centímetros? Qual a probabilidade de encontrar a partícula aqui, ó? Qual a probabilidade? Agora não pediu a densidade de probabilidade, mas a probabilidade em si. Vamos ver. Bom, a probabilidade de se encontrar a partícula no intervalo dx é proporcional ao tamanho do intervalo dx. Quanto maior for esse tamanho, como no caso dx é igual a 0, por quê? Eu quero no ponto x igual a 2. Se o ponto é x igual a 2, x não varia, então dx é igual a 0. A probabilidade de se encontrar a partícula no ponto x igual a 2 é nula, é 0. Então, a probabilidade ela é nula neste ponto. Item C. Qual a probabilidade de se encontrar a partícula entre x igual a 3 centímetros e 3,4 centímetros? Bom, eu sei que a integral de π quadrado dx dá 1. Agora, o meu p de x dentro desse intervalo ele é constante, é P0. Sai da integral. A integral de dx dá Δx. Δx vai de 3 a 3,4. Então, Δx é essa variação aqui, ó. Vai dar 0,4. Então, meu Δx vale 0,4. Então, P0 vezes Δx é igual a 1.
Tá aí. Isto aqui está associado à probabilidade. Quem é P0? P0 calculamos no item anterior, deu 1/8. Quem é ΔX? É 0,4. Então, este produto aqui, me dá a probabilidade. Lembra que P é a densidade de probabilidade. Se eu multiplico isso por um ΔX, pela interpretação de Born, isso me dá probabilidade. Então, P0 vezes ΔX é a probabilidade. P0 é 1/8. ΔX é 0,4. 0,4 vezes 1/8 dá 0,05. Ou seja, a probabilidade da partícula estar entre x igual a 3 e x igual a 3,4 centímetros é 0,05. O que dá, multiplicando por 100, 5% de probabilidade. Partícula numa caixa. E esse cálculo de probabilidade, a gente pode pensar o volume do átomo ali onde está o elétron como se fosse uma caixa fechada. E a gente analisar o comportamento do elétron dentro daquela caixa. E para facilitar eu posso pensar o elétron se movimentando em uma dimensão. Então pense numa caixa onde o x varia de 0 até um tamanho L. E eu tenho um elétron que pode se movimentar aqui dentro, ó. Vamos analisar algumas condições. Fora da caixa, para x menor que 0 e para x maior que L, eu estou fora da caixa. Eu não tenho elétron aqui fora, então eu não tenho função de onda, então a função de onda dá 0. Agora, dentro da caixa, se eu tenho uma função de onda associada ao elétron e ele está preso na caixa, vai funcionar como uma onda estacionária, com harmônicos, tá? N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, como se o elétron oscilasse aqui dentro, no primeiro harmônico, no segundo harmônico, no terceiro e assim por diante. Onde, para uma onda estacionária numa corda presa entre duas extremidades, o comprimento da corda é N vezes o comprimento da onda naquele harmônico dividido por 2. Isto também vale para o elétron preso numa caixa. Ele se comporta como uma onda estacionária numa corda. Qual é a energia do elétron dentro da caixa? Veja, a gente está considerando que o elétron só tem energia cinética ali. Então, a energia dele é meio de mv². Ou, como nós já vimos, p² sobre 2m. Momento linear ao quadrado sobre 2m. Isto é a energia... Deixa eu só tocar isso aqui bem agora. Isto é a energia associada ao elétron preso numa caixa. Então, eu não estou considerando que ele tem energia potencial, e só energia cinética. Para um número de harmônicos n, a energia do enésimo harmônico é o momento linear do enésimo harmônico ao quadrado por 2m. Bom, mas o momento linear, pela relação de de Broglie, é h pelo comprimento da onda do enésimo harmônico. P ao quadrado é isso ao quadrado. Elevando aqui, a energia vai dar h ao quadrado sobre 2m lambda n ao quadrado. Mas lambda n é 2L sobre n, tirado lá da onda estacionária na corda. Então, se eu substituir aqui, olha, 2L sobre n, aqui, vai ficar 2 ao quadrado, 4, vezes 2, 8. L ao quadrado, n, vai ficar n ao quadrado no denominador, joga para cima, o n ao quadrado vem aqui para cima. Isso aqui está dando n ao quadrado
H ao quadrado sobre 8mL². Veja que aqui não depende do N. Então, a gente pode associar isto aqui à energia do primeiro harmônico. H ao quadrado sobre 8mL². Eu vou chamar de E1. Então, a energia do enésimo harmônico da partícula numa caixa é N ao quadrado vezes E1. Onde E1 é H ao quadrado sobre 8mL². Então, para um primeiro harmônico, ou seja, para uma oscilação com maior comprimento de onda dentro da caixa, o elétron tem energia dada por H ao quadrado sobre 8mL². Estou falando de elétron, pode ser qualquer outra partícula atômica ali. Então, esta energia E1 é a energia do primeiro harmônico. É a menor energia que o elétron dentro da caixa pode ter. Repare que ela não é zero. H não é zero, a massa do elétron é zero, o comprimento da caixa. Então, essa energia não é zero. Tá? Ela é um valor um pouco acima de zero. Mas é a menor energia que o elétron pode ter confinado num espaço. Isso é chamado de energia de ponto zero. Energia de ponto zero. E a energia para o número N, o harmônico N, é N ao quadrado E1. Mas como o elétron tem comportamento quântico, este N pode ser associado ao número da órbita do elétron. Claro que Niels Bohr mostrou. Então, esse seria o que é conhecido como número quântico principal. Então, é o número da órbita. Então, o primeiro harmônico é para a órbita mais interna, N igual a 1. Segundo harmônico, N igual a 2. Se eu calcular a energia E1, isso aqui me dá um valor. Se eu fizer um diagrama, esse diagrama aqui, ó, de energia em função da distância x. Se eu fizer esse gráfico e vou calcular, aqui é o nível zero, energia zero. A energia do primeiro harmônico, da primeira órbita, ela não é nula. Ela é energia de ponto zero. Ela dá aqui, ó. Essa é a energia da primeira órbita. Da segunda, é só pegar a energia da primeira órbita, multiplicar por 2 ao quadrado, que vai dar 4, que vai dar este valor aqui, ó. Dá 4 vezes o valor de E1. Da terceira órbita, é 3 ao quadrado, vai dar 9 vezes a energia 1. Da quarta órbita, vai dar 4 ao quadrado, 16, 25. E isso corresponde aos níveis de energia associados com que Niels Bohr havia mostrado. Se o elétron sai de uma camada e salta para outra, pelo princípio de Bohr, pelo postulado dele, a troca de energia que é dado pela equação de Planck. Então, HF é E inicial menos E final. F. Quem é F? É C sobre lambda. Então, lambda é C sobre F, que é HC dividido pela diferença de energia entre as órbitas. Ó. Então, a partícula numa caixa, a gente pode associar a ondas estacionárias ali, onde o número de harmônicos corresponde ao número quântico associado à órbita. Se a gente lembrar lá para ondas estacionárias numa corda, a função de onda da onda numa corda, a onda estacionária, a gente escreveu assim: 2A seno de kx cosseno de ômega t. E nós chamamos
esse A seno de kx da amplitude da onda aqui, ó. Então, AN seno de KNX. Então, para o primeiro harmônico, eu ponho A1 seno de K1x e assim por diante. E o número de onda, Kn era 2π sobre lambda n. E lambda n, 2L sobre n. A gente pode escrever uma equação similar. Veja, isso aqui descreve como que a amplitude da onda na corda de uma onda estacionária está variando. Então, isso aqui seria uma função de onda específico da onda estacionária numa corda. Se o elétron confinado numa caixa se comporta como uma onda estacionária, eu posso escrever a função de onda dele similar a isso aqui, ó. Então, a função de onda psi de uma partícula, como o elétron, pode ser escrito como um AN seno de KNX. O psi de n, x é igual a n seno de KNX. O que a gente fez foi uma análise por semelhança, deste com este aqui, ó, e deste com este aqui. A gente está vendo que ele tem um comportamento similar a uma onda estacionária. Então, eu vou passar a escrever a função de onda das partículas subatômicas assim. Onde o n é 1, 2, 3, só que agora, ao invés de ser o harmônico da corda, está associado a um número quântico principal, um número da camada. O Kn é 2π sobre lambda n é 2L sobre n, 2 com 2 cancela, o Kn dá nπ sobre L. Então, aonde está Kn aqui, eu posso trocar por nπ sobre L, vezes x. Então, esta é a função de onda de uma partícula subatômica. E considerando essa partícula presa numa caixa, ou seja, com comportamento de onda estacionária. Eu sei que a integral de π² dx, a integral dessa função de onda dx, de menos infinito a mais infinito, dá 1. É a condição de normalização. Se ela está presa numa caixa, onde a caixa tem tamanho que vai de 0 até L, a partícula está presa aqui dentro, hein? Seria o elétron confinado entre essas paredes aqui, ó. Então, eu não vou integrar de menos infinito a mais infinito. Vou integrar onde ele existe, de 0 a L. Onde a n, a função ao quadrado, é tudo isso aqui, que eu vou elevar ao quadrado. Ó. Então, é π², é a n seno de nπx sobre L ao quadrado dx. E essa integral tem que dar 1. Bom, o AN, ele não depende de dx, ou seja, o AN sai da integral. Então, eu vou ter que AN ao quadrado, integral do seno ao quadrado de nπx sobre L dx tem que ser igual a 1. Integral de 0 a L. Não vou resolver isso aqui. Nós já fizemos isso em algum momento. A integral de seno quadrado apareceu lá na dedução de equação de onda. A integral de seno quadrado é fácil de resolver. Você resolvendo, integrando de 0 a L e substituindo o valor aqui, passa para cá dividido e põe o quadrado para cá na forma de raiz, você vai chegar que o AN vale raiz de 2 sobre L. O AN vale raiz de 2 sobre L. Então, a função de onda para partículas como elétron, confinadas numa caixa tendo comportamento de onda estacionária, a função de onda πn de x é raiz de 2 sobre L, seno de nπx sobre L, onde n é o número da camada, vai de 1, 2, 3 e assim por diante.
Então tá aí. Significa que se eu confinar o elétron dentro de uma caixa entre 0 e L, o que é que eu espero? Para x igual a 0, esse termo zero. Seno de 0 dá 0, psi de x é igual a 0. Para x igual a L, isso que dá nπ. E seno de nπ também dá 0. Zero, então 0 aqui, ó. Considerando n igual a 1, tá? N igual a 1. Então ele zera aqui, zera aqui. E se eu fizer o gráfico para x entre 0 e L, eu vou ter esta curva aqui, ó. Então, essa é a curva de psi de x, ou seja, da função de onda em função do comprimento de onda para n igual a 1 do elétron confinado numa caixa. Para n igual a 2, se eu colocar n igual a 2 aqui e fizer o gráfico, ele vai dar esta função senoidal aqui, ó. Se eu colocar n igual a 3, psi de 3 em função de x, dá este gráfico aqui, ó. Se eu elevar ao quadrado dá a probabilidade de encontrar o elétron naquela região do espaço. Se eu pego este primeiro gráfico, elevo ao quadrado, psi quadrado e ploto, eu tenho isso. Então, a probabilidade de encontrar o elétron no interior de uma caixa entre 0 e L, para n igual a 1, essa probabilidade está exatamente, ela é máxima no meio, ó. Para x igual a meio, ó. E conforme então eu tenho pouca probabilidade de encontrar o elétron próximo das bordas e grande probabilidade de encontrar o elétron no centro. Se eu pegar esta função de onda, agora graficar não psi contra x, mas psi quadrado contra x, isso vai me dar probabilidade de encontrar o elétron entre 0 e L. Só que agora, para n igual a 2, olha como muda. Eu tenho uma probabilidade máxima de encontrar o elétron nessa posição de x e nessa posição de x. Aqui, exatamente no meio, a probabilidade é nula. Ela é nula. Então, eu nunca vou encontrar o elétron aqui. Então, a probabilidade maior está aqui, ó. Provavelmente em x igual a 1/4 de L e x igual a 3/4 de L. Para n igual a 3, se eu calcular o gráfico de psi quadrado em função de x, eu vou ter probabilidade nula de encontrar o elétron aqui e o elétron aqui. Mas tenho probabilidade máxima de encontrar o elétron aqui, de encontrar o elétron aqui e de encontrar o elétron aqui, olha. Bom, e se eu for aumentando o número de harmônicos para n igual a 5, para n igual a 10, olha aqui, ó, a probabilidade aqui é máxima, que é nula, que é máxima, que é nula. Se eu aumentar muito para n igual a 100.000, isso aqui vai dar uma onda com um comprimento aqui, ó, tão curto que isso vai dar uma coisa assim, ó. Ela desce e sobe, ó. De tal maneira que isso aqui vira quase que uma coisa contínua nesse intervalo. Isso aqui vira uma coisa contínua nesse intervalo. E corresponde à distribuição clássica que vai ter esse valor médio. Então, quando o número n, o número quântico, cresce, a distribuição quântica se aproxima do valor médio de uma distribuição clássica. E aí, Bohr vai chamar isso de princípio da correspondência. Quando n tende a infinito, todos os fenômenos quânticos tendem a se comportar como fenômenos clássicos. E aí a gente vê as leis de Newton funcionando novamente. Então, quando n cresce muito, a gente acaba tendo um efeito... a gente já não consegue mais perceber o efeito quântico.
Isso é o chamado princípio da correspondência de Bohr. Ele diz que no limite dos números quânticos muito grandes, o cálculo clássico e o cálculo quântico devem levar a resultados idênticos. Então, se eu quero calcular qual é a probabilidade de encontrar o elétron para n igual a 2000, provavelmente o cálculo de probabilidade clássico, que é usando a mecânica newtoniana comum, vai me dar o mesmo resultado que o quântico. Porém, para n pequeno, n igual a 1, 2, 3, isso obedece os limites em torno do átomo. Então, o comportamento quântico é totalmente diferente do comportamento clássico. Então, o princípio da correspondência de Bohr diz: se você aumenta o número quântico n, os valores, os resultados no cálculo clássico e o cálculo quântico devem ser idênticos. Olha este problema aqui, ó. Um elétron está numa caixa unidimensional com 0,1 nanômetros de comprimento. Item A. Calcular a energia no estado fundamental, a energia do elétron, né? Item B. Calcular a energia deste elétron nos 5 estados mais baixos e traçar o diagrama dos níveis de energia. Item C. Determinar o comprimento de onda do fóton emitido na transição do estado n igual a 3 para um estado mais baixo. Então vamos ver. Bom, algumas informações é importante ter quando a gente resolve exercícios assim. H vezes C aparece sempre. A gente sabe que vale 1240 eletronvolt nanômetro. E mc quadrado, para o elétron, vale 0,511 megaeletronvolts. Então vamos lá. Item A. Calcular energia no estado fundamental. No estado fundamental é n igual a 1. Guardem isso. Estado fundamental, n igual a 1. É o estado de mais baixa energia. Bom, no estado de mais baixa energia, a energia do elétron é dada por h ao quadrado sobre 8ml quadrado. Se eu multiplicar em cima e embaixo por c quadrado, não altera em nada. Vai ficar hc quadrado sobre 8mc quadrado L quadrado. Mas hc é 1240. mc quadrado é 0,511 megaeletronvolt. Substituindo, ó, 0,511 mega é 10 a sexta, ou vai dar 5,11, 10 a quinta. Aqui, ó. L é o comprimento da caixa. Estamos considerando 0,1 nanômetro. Fazendo esta conta, a energia do nível mais baixo, ou seja, do estado fundamental para n igual a 1, para este elétron, nesta caixa unidimensional, vale 37,6 eletronvolt. 37,6 eletronvolt. Item B. Calcular a energia nos 5 estados mais baixos e traçar o diagrama dos níveis de energia. A gente calculou em n igual a 1. Nos 5 estados mais baixos. Então agora eu preciso de n igual a 2, que é um estado mais baixo depois de n igual a 1. N igual a 3, n igual a assim por diante. Ele quer os 5 estados. Então vamos lá. O estado fundamental, 37,6 volts. Todos os estados é dado por essa relação, n ao quadrado vezes E1. Então, E2 é 2 ao quadrado vezes 37, dá 150 eletronvolts. E3, 3 quadrado vezes 37, que dá 338 eletronvolts. E4, 4 ao quadrado vezes 37, que dá 602 eletronvolts. E E5, 5 ao quadrado vezes 37, que dá 940 eletronvolts. Calculei a energia dos 5 estados mais baixos. O fundamental, o segundo harmônico, o terceiro, o quarto e o quinto.
e ele quer que eu faça o diagrama dos níveis de energia. É esse diagrama aqui, ó. Para n igual a 1, 37. Para n igual a 2, 150. Para n igual a 3, 338 eletronvolts. N igual a 4, 602. E n igual a 5, 940. O item C. Determinar o comprimento de onda do fóton emitido na transição do estado n igual a 3 para um estado mais baixo. Ó, de n igual a 3, ele pode saltar para n igual a 2, mas ele pode saltar de n igual a 3 para n igual a 1. Então, eu tenho essas duas condições aqui. Ó. Então, qual é o comprimento de onda? É Hc sobre a diferença de energia. A diferença de energia do estado 3 com o estado 1. Ou com o estado 2. Vamos fazer de 3 para 2 primeiro. Hc é 1240. A energia do estado 3, 338. Energia do estado 2, 150. Faço essa conta. Isso dá 6,60 nanômetros. Então, o comprimento de onda, que é o que ele pediu aqui, quando o elétron salta daqui para cá, ele está indo de uma órbita mais externa para uma órbita mais interna. Então, ele está emitindo energia. Então, ele emite uma radiação, ele emite um fóton quando ele faz isso. Opa! Ele emite um fóton de comprimento de onda 6,6 nanômetros. Agora vamos calcular de n igual a 3 para n igual a 1. Fazer o mesmo cálculo. Agora é energia de 3 para energia de 1. Hc 1240 é 338 menos 37,6. Dá um comprimento de onda de 4,13 nanômetros. Tá aí. Valores esperados. O que vem a ser um valor esperado? Bom, quando a gente estuda estatística, a gente tem aquilo que a gente chama de esperança matemática. A esperança é calcular o valor esperado. O valor esperado nada mais é do que está associado a uma média ponderada. Vamos lembrar de média ponderada. Se eu tenho um conjunto de valores aqui eu vou colocar o valor de um lado e a frequência com que ele aparece de outro. Então, aqui a frequência e o valor. Vou inverter aqui. O valor e a frequência com que ele aparece num dado conjunto de medidas. Então, aqui eu tenho um valor x1, ele aparece f1 vezes, x2, f2 vezes, x3, f3 vezes. Qual o valor médio de x? Eu vou representar assim. O valor médio de x é a média ponderada. Vai ser x1, f1, mais x2, f2, mais x3, f3, dividido pela soma das frequências com que eles aparecem. Esse é o valor médio que representa o conjunto, o valor médio dessas medidas. Posso escrever isso aqui assim também. É o somatório em I de xi, fi, sobre o somatório de fi.
assim que eu faço uma representação. Se o somatório das frequências me dá a frequência total, então, se eu entender que isso aqui vale 100%, isso aqui vai me dar um valor comparado a 100% que representa este valor. É como se me desse a porcentagem na qual este valor aparece. Se eu pensar que isso aqui é 100%, eu posso tomá-lo como 1. Então, eu passo a escrever isso aqui assim. Que este valor vai ser o somatório de x e fi. Embaixo, a soma das frequências deu 100%, que é 1. No limite, eu posso calcular isso aqui. Esse somatório vira uma integral, tá? De x, um df aqui, ó. Qualquer coisa assim. Isto aqui representa o valor que melhor representa as minhas medidas. Portanto, é isso que nós chamamos de valor esperado. Então, valores esperados podem ser escritos como uma integral de x vezes vamos colocar isso aqui lá no meu, para ficar parecido. Repara uma coisa, meu x estava escrevendo assim, somatório de x vezes f sobre somatório de f. Ora, se eu pegar isso aqui, ó, quem dá f sobre a soma de f? Se eu tenho vários f's e pego um f e divido pelo total, isso aqui é probabilidade. Então, no fundo, essa somatório vira uma integral de x probabilidade vezes a probabilidade de x aqui. Esta probabilidade está relacionada a uma parte pelo todo. Tá vendo? Se eu volto aqui no meu sistema, a integral, que é o somatório, de x, quem é isto aqui, ó? Nós já vimos lá, Max Born interpretou isso como sendo a probabilidade de encontrar minha partícula, por exemplo, meu elétron, numa dada região de x. Então, essa integral aqui é um tipo de valor médio, com uma média ponderada que você está fazendo, mas em termos da sua função de onda. Como minha função de onda, a integral dela varia de menos infinito a mais infinito, eu calculo isso aqui de menos infinito a mais infinito. E este é o valor esperado para o x. Então é assim que a gente calcula em termos de mecânica quântica. Valores esperados. Em outras palavras, se eu dado uma função f de x, quem é o valor esperado de f de x? É a integral de menos infinito a mais infinito de f de x vezes a função de onda ao quadrado de x. Qualquer coisa que eu colocar aqui, ele aparece aqui vezes psi quadrado de x. Vamos calcular aqui, olha. Uma partícula numa caixa unidimensional de comprimento L está no estado fundamental. Então a partícula está lá no estado de menor energia. Calcule a probabilidade de se encontrar a partícula item A no intervalo ΔX igual a 0,01 vezes L em x igual a L sobre 2 e B na região entre x maior que 0 e menor que L sobre 4. Então, ele me deu uma caixa de um comprimento, falou que a partícula está no estado de menor energia e que a probabilidade de eu encontrar a partícula nesse intervalo. Então, vamos lá, ó. Ele quer em x igual a L sobre 2, de L de 0 a L. A gente já viu que se a partícula está no estado fundamental, o gráfico é esse. Eu dei lá atrás agora há pouco, psi quadrado, o gráfico é esse. Para x igual a L sobre 2 está aqui. Ele quer que o ΔX em torno desse ponto vale 0,01 L. É esta região aqui. Qual a probabilidade da partícula estar nessa região? Bom, o psi de x
para o estado fundamental é π1 de x. É raiz de 2 sobre L, seno de πx sobre L. O π quadrado para meio L, aqui eu estou na metade de L. O x vale meio L. Π quadrado de meio L, você vai colocar π quadrado. Então, elevei aqui ao quadrado e elevei aqui ao quadrado. Estou calculando π quadrado. Então, π quadrado, ó, corta esse quadrado com a raiz, sobrou 2 sobre L. Seno ao quadrado de π sobre 2. Quem é x? É meio de L. Meio de L. L com L cancela, o 2 vem para baixo. 2 aqui vai ficar seno quadrado de π sobre 2. Bom, seno quadrado de π sobre 2, seno de π sobre 2 dá 1. Ao quadrado dá 1 vezes 2L. O π quadrado, neste caso, deu 2 sobre L. Qual a probabilidade? Probabilidade é o π quadrado vezes ΔX. Então, o π quadrado calculado neste intervalo que ele pediu, vezes o ΔX que ele deu. Então, é π quadrado vezes ΔX. O π quadrado é 2 sobre L, vezes 0,01 L. Multiplicando, isso aqui dá 0,02. Ou seja, a probabilidade de encontrar o elétron nesta região é de 2%. Item B. Na região entre x maior que 0 e menor que L sobre 4. No estado fundamental, o gráfico continua esse. Entre x0 e x igual a L sobre 4, eu quero a probabilidade do elétron ser encontrado nesta região aqui. Ó. O π é este aqui. Quem é a probabilidade? É a integral de π quadrado dx. Se fosse de 0 a L, essa integral daria 1. Mas eu quero de 0 a L sobre 4 só. Então, vai ser a integral de 0 a L sobre 4. Π quadrado é 2 sobre L, seno quadrado de πx sobre L dx. Então, aqui, olha. Vamos fazer uma mudança de variável aqui, ó. Se eu chamar πx sobre L de θ, se eu chamar πx sobre L de θ, quem é dx? Dx vai ser θL sobre π. Então, se eu trocar isso aqui por θ, dx tem que ser trocado por θL sobre π. O L daqui de cima cancela com o L de baixo. Não, está errado que eu fiz a conta aqui. Então, ó, se eu chamar θ como πx sobre L, dθ vai ser dx π sobre L. Então, para que eu escreva dθ aqui, eu tenho que multiplicar por π sobre L aqui. Se eu multiplicar por π sobre L aqui em cima, eu tenho que multiplicar embaixo também. Então, vai ficar no denominador π sobre L, que vai dar L sobre π. O L cancela, sobra π no denominador aqui, ó. Então, isso aqui vai me dar 2 sobre π. Agora, o L vai variar de 0 a π sobre 4. Seno quadrado de θ dθ. O que eu fiz foi uma mudança de variável. Resolvendo a integral de seno quadrado, vocês já sabem fazer. Multiplicando aqui, ó, vai dar 2 sobre π, que multiplica π sobre 8 menos 1 sobre 4. Fazendo esta conta, isso dá 0,091. Então, multiplicado por 100, a probabilidade do elétron ser encontrado nesta região da caixa é de 9,1%.
Ele pede agora calcular para uma partícula no estado fundamental numa caixa de comprimento L o valor esperado de x e o valor esperado do x ao quadrado. Então, ele quer que eu calculo para uma partícula que está dentro de uma caixa de comprimento L no estado fundamental o valor esperado de x e o valor esperado de x ao quadrado. Vamos ver. Bom, eu sei que o valor esperado de f de x é a integral de f de x psi quadrado de x dx. Ora, dentro de uma caixa, a função de onda psi de x é raiz de 2 sobre L, seno de nπx sobre L. Então, qual o valor esperado de x? É a integral de menos infinito a mais infinito de x psi quadrado de x dx. Ora, se eu elevar aqui ao quadrado, aqui vai ficar 2 sobre L que sai da integral. Como está dentro de uma caixa de 0 a L, minha integral vai de 0 a L. De x, seno quadrado de πx sobre L dx. Resolvo essa integral. Faço uma mudança de variável aqui, ó, chamo πx sobre L de θ. Então, aqui vai ficar θ seno quadrado de θ dθ, que ficou do lado de fora 2 sobre L, L quadrado sobre π, e a minha integral virou de 0 a π. Olha, se você resolver, pode fazer a integração por partes, como você quiser, que acha o teu método para resolver essa integral. Se resolver essa integral de 0 a π de θ seno quadrado de θ dθ, essa integral dá θ quadrado sobre 4, menos θ seno de 2θ sobre 4, menos cosseno de 2θ sobre 8, variando de 0 a π. Se você fizer essa conta, isso dá π quadrado sobre 4. Então, aqui, eu vou colocar π quadrado sobre 4. Ó, já dá para ver, este π quadrado aqui vai cancelar com esse π quadrado de baixo. Esse 4 aqui vai simplificar com esse 2. Esse L quadrado simplifica com esse L. Fazendo essa conta, ó, ficou 2L π quadrado sobre 4, π quadrado, mete a vara, ó. Cancela. E sobrou L sobre 2. Ou seja, numa caixa de comprimento L, o valor esperado para encontrar o elétron é na metade do comprimento, em L sobre 2. Tá aí. E agora ele quer que eu calcule o valor esperado de x ao quadrado. Faço a mesma coisa, só que agora a integral aqui é em x ao quadrado. Uso as mesmas substituições, 2L, aqui uso x quadrado. Troco, faço a mudança de variável aqui por θ. Vai ficar integral de θ ao quadrado, seno quadrado de θ dθ, que simplifico, vai dar 2L quadrado sobre π ao cubo. Integral de 0 a π de θ ao quadrado, seno quadrado de θ dθ. Se vocês resolverem da forma que vocês julgarem essa integral, ela dá θ ao cubo sobre 6, menos θ ao quadrado sobre 4 menos 1/8, vezes seno de 2θ, menos θ cosseno de 2θ sobre 4, variando de 0 a π. Fazendo esta conta, isso aqui vai dar π ao cubo sobre 6 menos π sobre 4. Então, substituindo aqui, ó, no lugar dessa integral, eu vou ter 2L ao quadrado sobre π ao cubo, que multiplica π ao cubo sobre 6 menos π sobre 4. Fazendo esta conta, vai dar 1/3 menos 1 sobre 2π quadrado vezes L quadrado, que isso dá 0,283 L quadrado. Então, o valor esperado de x quadrado é 0,283 L quadrado. Está aí o cálculo de valor esperado. O estudo da mecânica quântica, ele permite quantizar
fazer análise de outros sistemas, mas para isso a gente usa a equação de Schrödinger, que a gente não vai usar aqui. Essa equação que trabalha com a função de onda em termos aqui, é um princípio da conservação de energia aplicado à função de onda aqui, ó. Só vou citar como uma curiosidade aqui. Se eu tiver um poço retangular infinito, o que é um poço? É um gráfico de energia potencial contra a distância. Um poço retangular, veja, ele é infinito, paredes infinitas. Então, a energia potencial aqui na parede do poço ela é infinita. Nessa outra parede do poço ela é infinita. E dentro do poço ela é zero. Então, a energia potencial para x menor que zero, ela é infinita, cresce infinitamente. Para x maior que L, ela é infinita. Mas x no intervalo de 0 a L, aqui dentro, é zero. Então funciona como uma caixa de potencial nulo. Na hora que você vai resolver a equação de Schrödinger, aonde está potencial aqui, eu vou trocar por zero. Só vou ter esses dois termos na equação aqui, ó. Isto igual a isto. Esse é um sistema quântico, apesar de muito artificial, ele serve para dar conta de explicar fenômenos em redes cristalinas com elétrons. Então, a gente usa desses sistemas aplicado à física atômica, à física nuclear, à física das partículas elementares, à física do estado sólido, e tem funcionado relativamente bem. Oscilador harmônico. De todos esses modelos, o oscilador harmônico é o que melhor se enquadra ao sistema real. O que é um oscilador harmônico? É a partícula oscilando harmonicamente, se movimentando para frente e para trás com uma energia potencial dada pela lei de Hooke, meio de kx quadrado. Veja. Vamos lembrar, quem é ômega? A gente discutiu quando falamos de ressonância. Ômega ao quadrado é K sobre M. Então, K é M ômega ao quadrado. Se for a frequência ressonante, a gente põe um zero, ômega zero ao quadrado. Aqui, aonde está K, eu troquei por M ômega zero ao quadrado, ó. Ômega zero é raiz de K sobre M. E veja, quando você oscila harmonicamente, você faz uma oscilação. Deixa eu só. Você faz uma oscilação, ó. Uma mola aqui, ó. Ela oscila assim. Então ela oscila de um valor aqui mais A até um valor menos A, que é a amplitude. O x varia nisso aqui. Então, x igual a mais A e x igual a menos A. E a energia no oscilador harmônico, que é meio de kx ao quadrado, vai ser meio de m ômega zero x. O x mais A ou menos A ao quadrado vira A ao quadrado. Mas a energia, quando você calcula quanticamente, que a gente não vai fazer aqui, a energia para um oscilador harmônico quântico, ela é dada por n mais meio de HF0, onde F0 é a frequência ressonância aqui do harmônico mais baixo, tá? Então, n mais meio HF0. Ou seja, quando n for zero, repara que a gente sempre começava n igual a 1. Aqui, quando n igual a zero, eu vou ter um E0, que é igual a meio de HF0. Tá? Meio de HF. Em outras palavras, para n igual a zero, a energia não zera. Ela dá um valor mínimo de meio de HF. Onde esse valor é o
o valor mínimo de oscilação. Mesmo para n igual a 0, os átomos não param de vibrar, não param de oscilar. Então, ele tem uma energia mínima dada por meio de HF. Então, numa oscilação harmônica, se eu construir o diagrama de energia aqui, para energia potencial, para n igual a 0, dá meio de HF. Para n igual a 1, dá n mais meio de HF. É 1 mais meio de HF. Para n igual a 2, os níveis de energia estão aqui. Repara que eles são igualmente espaçados. Olha que interessante. Diferente dos níveis de energia para o elétron na camada atômica ali. Porque o elétron na camada atômica é igual a 1, ele variava pelo princípio de Bohr assim. En é igual a n ao quadrado é 1. Lá não tinha 0. E ele variava. Então, conforme eu aumento o n, isso aqui cresce quadraticamente. Então, os níveis se espaçavam assim. Então, o espaçamento aumenta. Aqui não, o espaçamento é uniforme. É uma característica do oscilador harmônico. E o sistema de oscilação harmônica, com esses níveis de energia, dá conta de explicar uma gama de fenômenos em escala atômica. Então, En é n mais meio de HF0. O HF é a diferença entre dois níveis de energia. Então, é n mais meio HF0 menos n menos 1 mais meio de HF0. Quando eu faço a diferença de energia, a menor diferença dá a diferença aqui de HF. O índice 0 aqui é para indicar que a frequência é a frequência ressonante do oscilador, tá? Não é a frequência do nível 0. A frequência não varia com n, a frequência é a mesma. Então, isso é um oscilador harmônico, um sistema muito interessante que a gente estuda em mecânica quântica também. No átomo de hidrogênio, olha, os níveis não são igualmente espaçados. Lembra aqui, 1, n igual a 1, n igual a 2, e aqui vai comprimindo, vai ficando tudo junto. Para n infinito, eu caio no princípio da complementaridade de Bohr. Ou seja, o que acontece é que o princípio, associado ao princípio da correspondência, para números quânticos grandes, isso aqui vira um conjunto de energia não mais discretas, vira um sistema contínuo. Bom, esta é a parte que a gente se propôs a ver. Isso faz parte, na verdade, de física moderna para entrar em mecânica quântica. Não é o nosso foco aqui. Mas os autores, como Tipler, têm antecipado essa parte dentro de ondas. Então, nós seguimos isso. Nas próximas aulas, nós vamos começar um assunto novo. Termodinâmica. A gente fechou aqui a parte de ondas e vamos começar estudando as propriedades do calor e a realização de trabalho feito por trocas de calor. Mas isso é um assunto da nossa próxima aula. Obrigado e até lá.